Olá, galera do YouTube, eu sou o professor Silvio Caminha. Então aqui nós vamos bater um papo, já para te convidar, né, para você começar os estudos para esses vários concursos públicos que o Estado do Pará vai lançar. E nós vamos bater um papo sobre uma legislação que com certeza é conteúdo de todos os concursos que o Estado vai lançar. É o RJU do Estado do Pará. A Lei 5810 de 94. Então vamos bater um papo sobre essa legislação aí. Primeiramente, é uma legislação que alcança todos os servidores que são chamados de estatutários. E você tem servidores do Poder Executivo, servidores do Poder Legislativo, servidores do Poder Judiciário. Então, no Executivo, a Governadoria, as secretarias, todas as autarquias e as fundações públicas estaduais. Nesse caso, no Poder Judiciário, levando em consideração aqui, apesar de não estar no poder, mas são entidades que são chamadas de independentes, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Município e o Ministério Público do Estado, tá? Neste sentido, o que vai acontecer? Aí você vai ter o artigo 1º que vai, portanto, expor aquele quadro que eu te falei ali. Essa lei institui o regime jurídico único e define direitos, deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e das fundações públicas. As suas disposições aplicam-se também aos servidores dos poderes executivo, então Poder Executivo, Poder Legislativo Judiciário, do MP e dos Tribunais de Contas, portanto aí. Então, para fins dessa lei, servidor público é pessoa legalmente investida em cargo público. E o cargo público, ele tem duas modalidades na nossa lei. Ele pode tanto ser efetivo, aí você tem a obrigatoriedade de concurso público, mas ele também pode ser comissionado. E o comissionado, ele não precisará de concurso. Ele é o famosíssimo livre nomeação, livre exoneração e alguns comissionados conhecidos como DAS, função de diretor, de assessor e de chefia. Aí você tem aqui o conceito de cargo público. É o criado por lei, com denominação própria, quantitativo e vencimentos certos, com o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devam ser cometidas a um servidor. Categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Aqui um aspecto meio conceitual da nossa lei. Grupo ocupacional é o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Aí veja bem, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos do artigo 17 da lei. E você tem aqui, no caso, o artigo 17. Entre outros que nós vamos chegar lá, precisa ser brasileiro, nos termos da lei, nato ou naturalizado, a idade mínima de 18 anos, atestado de aptidão física e mental, no caso aí, julgado apto em inspeção de saúde, realizado em órgão médico oficial do Estado,
né, escolaridade exigida e assim vai. Aí, artigo 3º. É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e comissões legais, porque senão você tem o que se caracteriza como desvio de função. Então, o servidor, ele não pode exercer atribuições que não sejam inerentes ao cargo que ele ocupa, com as exceções necessariamente da lei. Artigo 4º. Os cargos referentes a profissões regulamentadas serão providos unicamente por quem satisfizer os requisitos legais respectivos. Profissões regulamentadas são profissões que têm conselhos fiscalizadores. Então, você tem habilitações técnicas para executar essas profissões e os cargos que vão ser ofertados para concurso público precisam obedecer às legislações específicas também. Ok? Bom, aí vamos falar agora na nossa lei do provimento do exercício da carreira e da vacância. Vamos lá. Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, reintegração, transferência, reversão, aproveitamento, readaptação e recondução. Veja bem que a nossa lei, ela vai determinar regras de todas essas formas de provimento, uma por uma, para que você possa ter necessariamente, no caso, todas as informações. Aí, veja bem, vamos começar aqui falando da primeira, que é a nomeação. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou em comissão, como nós vimos anteriormente. Os cargos efetivos vão preceder, portanto, concurso público. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. E os comissionados não precisam. Eles são de livre nomeação e livre exoneração. A designação é a entrada da função gratificada. Então, o cargo comissionado é nomeado, mas a função gratificada é designação. Nesse sentido, essa função gratificada só poderá ser exercida por servidor concursado. O cargo comissionado pode ser concursado ou não. Tá? Que diz, então, exclusivamente a função gratificada vai ser exercida por servidor efetivo. Artigo 6, né, 6º. Esse artigo é uma novidade, porque ele foi uma mudança que aconteceu neste ano de 2022. Olha lá, fica vedada a nomeação de pessoas que tiveram sido condenadas com o trânsito em julgado por crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher. Veja bem que neste sentido é preciso que haja condenação. E a base desse artigo incluída pela Lei Maria da Penha, ela que vai determinar os procedimentos dessa condenação. Parágrafo único. O impedimento previsto no caput desse artigo cessa após o integral cumprimento da pena. Então, condenado pela Lei Maria da Penha, enquanto estiver cumprindo a penalidade, não pode ser nomeado em cargos públicos
no estado do Pará. Ok? Artigo 7º. Compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público e aos tribunais de contas, na área de sua competência, prover, por ato singular, os cargos públicos. 8º. O ato de provimento conterá necessariamente as seguintes indicações. Então, nós estamos estudando o ato de provimento ou nomeação, que é a entrada no serviço público, sobre pena de nulidade e responsabilidade de quem der posse. Modalidade de provimento, nesse caso aí, então nomeação, o nome completo do interessado que vai ser nomeado, denominação do cargo e forma de nomeação, se é efetivo ou se é comissionado, fundamento legal. Do concurso público, já que o cargo efetivo tem que preceder de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, vamos ver quais são as informações do concurso público que está contida na nossa lei. Artigo 9º. A investidura em cargo de provimento efetivo, veja bem, só o efetivo vai depender de concurso público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, observando o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 10. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação, respeitada a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Aqui só precisa ter uma atenção porque aqueles que são, portanto, aprovados em concurso público, eles podem ser aprovados dentro do número de vagas ou apenas em cadastro de reserva. Aqueles que são aprovados dentro do número de vagas, eles são, nesse caso, aprovados e classificados. Esses é que têm direito à nomeação. Então, quem é que tem o direito à nomeação? Os aprovados dentro do número de vagas que foram ofertadas no edital. Aqueles que são aprovados fora do número de vagas constituem cadastro de reserva. E esses têm expectativa de direito. Aí, veja bem, neste sentido, o que você vai ter? Na hora do resultado de um concurso, não pode haver empate. E a lei do Estado do Pará, ela determina, se houver um empate, qual é o procedimento de desempate? Terá preferência para a ordem de classificação o candidato já pertencente ao serviço público estadual, aquele que já é um servidor do Estado. Mas se persistir a igualdade, vamos dizer, tem uma vaga e tem 10 empatados. Desses 10, quem é servidor do Estado? Vamos dizer que 5 são. Então ainda continua o empate, já que é só uma vaga. Dos que continuam empatados, quem tem o maior tempo de serviço prestado ao Estado do Pará? Veja bem que outros estados, município, não é critério de desempate. É somente ao Estado do Pará. Nesse caso, fica com a vaga. E nesse caso, se dos que empataram, nenhum é servidor do Estado, qual vai ser o critério de desempate? É o parágrafo 2º.
Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao serviço público do Estado, decidir-se-á em favor do mais idoso. Regra, portanto, da lei. Artigo 11. A instrumentação e execução dos concursos serão centralizadas na Secretaria de Estado de Administração, que hoje, inclusive, já mudou de nome, né? Fundiu com a Secretaria de Planejamento, mas ainda aqui SEAD, no âmbito do Poder Executivo. Veja bem que a SEAD ela não vai centralizar todos os concursos do Estado, só os realizados pelo Executivo, porque o Legislativo, o Judiciário, o MP e os Tribunais de Contas vão gerir os seus próprios concursos. O conteúdo programático para preenchimento de cargo técnico de nível superior poderá ser elaborado pelo órgão solicitante do concurso. O concurso público será realizado preferencialmente na sede do município ou na região onde o cargo será provido. Então, se tiver vaga para determinado município, tem que ter prova de concurso lá naquele município. Fica assegurada a fiscalização do concurso público em todas as suas fases pelas entidades sindicais representativas de servidores públicos. Vamos adiante. 12. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 10 pontos e aos títulos, quando afins, serão atribuídos no máximo 5 pontos. As provas de título, quando constantes no edital, terão caráter meramente classificatórios. Então, provas são eliminatórias e classificatórias. Títulos, apenas classificatório. Títulos não podem ter caráter eliminatório. Ok? 13. O edital do concurso disciplinará os requisitos para inscrição, o processo de realização, os critérios de classificação, o número de vagas, os recursos e a homologação. Então é preciso ter número de vagas em concursos públicos realizados no estado do Pará. Não pode ser apenas para cadastro de reserva. O artigo 13 determina isso. Artigo 14. Na realização dos concursos serão adotadas as seguintes normas gerais. Não se publicará edital na vigência do prazo de validade de concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura ou enquanto houver servidor de igual categoria em disponibilidade. Então aqui, esse inciso, ele não vai dar o direito à nomeação daquele candidato que foi apenas aprovado. Mas o que ele diz? Neste sentido, se houver candidato aprovado, não se pode publicar edital de um novo concurso para o mesmo cargo. Vai ter que esperar esse concurso terminar o prazo de validade e realizar outro. Porém, todos os aprovados que são classificados terão o direito à nomeação, terão que ser nomeados. Poderão se inscrever candidatos até 69 anos de idade. Veja bem
veja bem, neste sentido que 69 anos é a idade para que um cidadão possa se inscrever em um concurso público no estado do Pará. Veja bem que 69 anos não é a idade limite para nomeação, para posse, é para inscrição. Se um concurso tem 2 anos de validade até, se o indivíduo se inscrever aos 69 anos e for nomeado 2 anos depois, ele vai ter 71. Pode? Sem problema. Hoje a idade da aposentadoria compulsória, a idade que ele pode permanecer no concurso, no cargo público, é 75 anos, principalmente no efetivo. Os concursos terão validade de até 2 anos a contar da publicação da homologação do resultado no Diário Oficial. Prorrogável expressamente uma única vez e igual período. Então, veja bem, o concurso tem validade de até 2 anos. Aí é o edital que vai definir a validade inicial. Então, o concurso pode ter validade de 30 dias, de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Todos esses prazos que eu acabei de te falar estão contidos em até 2 anos. E, no caso, esse prazo de validade poderá, não é um deverá, é um pode ser prorrogado uma única vez e por igual período. Se o prazo inicial de um concurso é de 1 ano, se ele tiver que ser prorrogado, se prorroga por mais 1 ano. 2 anos é o prazo inicial, se tiver que ser prorrogado, se prorroga por mais 2 anos. Você não pode ter um concurso com prazo de validade inicial de 2 anos, prorrogado por mais 1. Se houver a prorrogação, uma única vez e por igual período. Ok? Vamos adiante. Comprovação no ato da posse dos requisitos previstos no edital. Participação de um representante do Sindicato dos Trabalhadores ou de Conselho Regional de Classe das categorias afins na comissão organizadora do concurso público ou processo seletivo. Beleza? Vamos adiante. Parágrafo 1º. Será publicada a lista geral de classificação contendo todos os candidatos aprovados e paralela e concomitante lista própria para os candidatos que concorreram às vagas reservadas aos deficientes. Então veja bem que aqui você tem 2 listas, uma geral e outra lista só dos aprovados para as vagas de deficientes. Os candidatos com deficiência aprovados incluídos na lista reservada aos deficientes serão chamados e convocados alternadamente a cada convocação de um dos candidatos chamados da lista geral até preenchimento do percentual reservado às pessoas com deficiência no edital do concurso. Veja bem que você tem aqui uma regra específica da nossa lei. Qual é essa regra específica? Você tem, portanto, que os deficientes serão nomeados pelos critérios da alternância, não pelo critério da proporcionalidade. Então, se tiver 10 vagas nesse concurso, 2 ofertadas para deficientes e 8 para não, qual é a regra
se fosse proporcionalidade. A cada 4 nomeados não deficientes nomeia um deficiente. Só que a nossa regra é de alternância. Nomeia um não deficiente e o segundo é o deficiente. O próximo é não, o outro é deficiente. Até esgotar a lista dos deficientes. Equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante estágio probatório. Portanto, aí. Artigo 15. A administração proporcionará aos portadores de deficiência condições para participação em concurso de provas ou provas e títulos. Parágrafo único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis, portanto aí, com a deficiência de que são portadoras, aos quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então veja bem que é um até e não é um de. Até 20% das vagas deverão ser oferecidas em um concurso público para pessoas com deficiência, cuja deficiência tenha compatibilidade com as atribuições do cargo. Ok? Bom, imprescindível para a nomeação, concurso será de provas e títulos, validade de até 2 anos, para a gente fazer um resumão aqui do concurso. Pode ser prorrogado uma vez por igual período. Não se abrirá novo concurso enquanto do concurso anterior, dentro do prazo de validade, houver candidato aprovado não nomeado. A aprovação em concurso público gera o direito à nomeação dentre os classificados e a preferência se houver empate. Primeiro critério, do candidato que empatou, que já pertence ao Estado do Pará. Pode trabalhar em outro órgão, ter outro cargo, né? Se continuar o empate, dentre os pertencentes ao Estado, aquele que tem maior tempo de serviço prestado ao Estado. Se ninguém for servidor estadual, nesse caso, o que tem a maior idade, o mais idoso. Olá pessoal, e aí, estão gostando aqui do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, que nós vamos ter muito mais vídeos de graça aqui, super direcionado para os concursos do Estado do Pará. Aqui na loja do concurseiro e no curso exemplo, você tem a melhor equipe de professores. Vou fazer um vídeo bem rapidinho aqui, explicando um pouco as turmas do curso exemplo e os cursos online da loja do concurseiro. Não pula esse vídeo, não adianta, preste atenção direitinho aqui para você saber o melhor caminho a ser trilhado rumo à aprovação. Para ter outros concursos desse aqui no Pará vai demorar, porque olha quanto tempo esses aqui demoraram, pessoal. Antes, deixa eu te fazer um convite. Nós criamos um grupo no curso exemplo para concentrar todo mundo que vai fazer concursos do Pará. É um grupo para a gente fornecer informações. Saiu o edital, por exemplo, do IGPREV, na mesma hora a gente já liberou no grupo. Saiu o edital da SEMAS, a gente libera no grupo. Quando tiver desconto, quando tiver uma questão, uma apostila ali, uma maceteada, um resuminho, a gente vai colocando. Para você entrar no nosso grupo grátis, você tem que ter o Telegram no seu celular. E aí, tendo o Telegram, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code ou entrar nesse grupo, ó, t.me/cursoexemplo_Pará, tá bom? E aí você entra no grupo, todo dia praticamente você recebe uma vez ao dia notícias, tá? Informações, dicas, tá bom? Programações de turmas e cursos online.
Pessoal, está aberta a temporada de concursos, tá? Do governo do estado do Pará. Então, ainda em 2022, editais da SEMAS já foi publicado, da IGPREV já foi publicado, ambos da banca CETAP, e ainda está prometido, ainda para dezembro, os 3 hospitais, tá bom? Hospital das Clínicas Gaspar Viana, Hospital Filoiola, Santa Casa, Fundação Santa Casa de Misericórdia. Nós vamos ter cursos maravilhosos para técnico de enfermagem, tanto na loja do concurseiro em videoaula, quanto no curso exemplo presencial e com transmissão ao vivo. Além desses 5 concursos previstos para ser publicado o edital ainda em 2022, nós teremos mais outros concursos que vão acontecer no começo, janeiro, fevereiro, março, SESPA, FASEPA, SEDOP, AGETRAN, IMETRO, Polícia Civil, Polícia Científica e lá no segundo semestre de 2023, SEDUC para professores. Então, pessoal, está aberta a temporada de concursos. E quem mais entende de concurso público na região norte é o curso exemplo, é a loja do concurseiro. Os concursos do Pará a gente trabalha junto, tipo da PM, da Polícia Militar, tipo da Polícia Civil, trabalha juntos, porque a aprovação é em massa. Nós temos, por exemplo, na loja do concurseiro, nós temos curso para a área dos hospitais, para auxiliar administrativo, para todos os hospitais, SESPA, Gaspar Viana, Santa Casa. Nós temos o curso de conhecimentos comuns para nível superior, português, legislação do SUS, matemática, raciocínio lógico. Assim que os editais forem saindo, a gente vai adequando os nossos cursos ao programa. Fiquei até sem voz. Nós temos também na loja do concurseiro cursos para SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Curso para assistente administrativo, já saiu o edital, tá bombando, tem que comprar logo. Compra hoje, já começa a estudar hoje. E tem também para nível superior, conhecimentos comuns para todos os cargos. Toda a legislação ambiental vão estar presente nesses cursos. Temos também para o IGPREV, para assistente administrativo. Tudo isso na loja do concurseiro. Mas nós temos também o curso exemplo. E o curso exemplo tem turma presencial, já muito famosas, né, as turmas, mas tem também a nossa melhor turma agora. A melhor tecnologia de transmissão ao vivo do mundo. São os nossos cursos que nós criamos um site, uma plataforma específica para eles, que é exemploalvivo.com.br. Para você conhecer, você que vai fazer SEMAS, eu vou ter um mini curso grátis comigo mesmo, dia 21, quarta, e dia 4 de janeiro. 2 dias, tá? Nós vamos ministrar 2 leis para a SEMAS, a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Nacional de Recursos Hídricos. 7 horas da noite. Para você participar, você primeiro tem que entrar no site Exemplo ao Vivo, criar o teu login, senha, procurar essa imagem, matricular agora. É de graça, tá bom? Vai lá que você vai conhecer. Além disso, no curso Exemplo, Belém e Cidade Nova tem turma presencial para SEMAS, tem para assistente administrativo dos hospitais, para técnico de enfermagem dos hospitais. Está aqui o WhatsApp do curso Exemplo. Tem também turmas do curso Exemplo com transmissão ao vivo. Técnico de enfermagem, assistente administrativo de hospitais, SEMAS para assistente administrativo, SEMAS para nível superior. Pessoal, nós temos uma programação completaça aí para você, tá bom? Esse era o meu recado. Continue aí com a nossa mega dica para os concursos do estado do Pará. Valeu! Vamos começar a falar aqui da posse. Depois que se nomeia, o nomeado vai ter um período para tomar posse. Bora ver. Primeiro, posse é ato de investidura. Então, nós já começamos a completar o nosso quadrozinho. Primeiro, nomeação é provimento. E agora, posse é investidura. Em cargo público ou função gratificada. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção e reintegração. Ademais, todos os casos de provimento haverá posse.
Aí vamos lá agora destrinchar os requisitos da posse. No dia que você tiver, portanto, a indicação da sua posse, você vai precisar apresentar e comprovar, vamos lá, que é brasileiro nos termos da Constituição, nato ou naturalizado, que tem 18 anos completos, que está em pleno exercício dos teus direitos políticos, não tem nenhum impedimento de votar ou de ser votado, necessariamente, no caso, em uma eleição política. Ser julgado apto em inspeção de saúde realizada por órgão médico oficial do Estado do Pará. Os atestados que você precisa apresentar, que os órgãos do Estado vão te ofertar, os órgãos médicos, tanto físico quanto mental. Possui escolaridade exigida para o exercício do cargo. Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, para fins de verificação de acúmulo de cargos. Então, tu tem que declarar que tu não possui outro cargo, outro emprego ou outra função pública. E se possui, dentro das condições de acumulação, que são 2 de professor, 1 de professor com outro técnico ou científico, 2 privativos da área de saúde. Você pode acumular, desde que comprove compatibilidade de horários. Quitação com as obrigações eleitorais e militares, que votou nas 2 últimas eleições, para os homens e as militares, não votou, justificou, não justificou, já pagou a multa, já está quite com a justiça eleitoral. Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público e aquela nova regra que eu falei há pouco, não ter contra si ordem de prisão ou de medida protetiva decretada nos termos da Lei Maria da Penha, que inclusive vai necessariamente vedar a nomeação. Ok? Bom, aí veja bem, você vai ter, quando chega bem aqui, não houver sido sofrido sanção impeditiva, o exercício de cargo público. Aí você tem essa regra. A pena de demissão será aplicada nos casos de lograr proveito pessoal de outrem, valendo-se de cargo em detrimento da dignidade da função pública, ou atuação como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, aparentes até o 2º grau ou de cônjuge ou companheiro. Se um servidor ele tiver sido demitido do Estado do Pará por uma dessas 2 situações, a lei diz que ele vai ficar 5 anos sem poder necessariamente tomar posse em cargo público do Estado do Pará. Então ele tem que comprovar isso no dia da posse dele nesse novo. Ele está com impedimento? Não. Então ele tem que comprovar. E você tem também outra situação. Se um servidor for demitido nessas situações aqui previstas na lei, crime contra a administração, improbidade administrativa, agressão física contra servidor ou particular, corrupção, lesão dos cofres públicos, ele nunca mais poderá tomar posse em cargo público no Estado do Pará. Então é o artigo 194, parágrafo único. Ok? Artigo 18. A compatibilidade
das pessoas portadoras de deficiência, de que trata o artigo 15, parágrafo único, será declarada por junta especial, constituída por médicos especializados na área da deficiência diagnosticada. Parágrafo único. Caso o candidato seja considerado inapto para o exercício do cargo, vai perder o direito à nomeação e, consequentemente, a vaga. Bom, o artigo 19 vai dizer quem são os competentes para dar posse no estado do Pará. Se for no Poder Executivo, é o governador, aos nomeados para o cargo de direção e assessoramento que sejam diretamente a eles subordinados. Os secretários de Estado e dirigentes de autarquias e fundações, ou a quem seja delegada a competência, no caso aos nomeados para os respectivos órgãos, inclusive colegiados. No Poder Legislativo, no Judiciário, no MP e nos Tribunais de Contas, conforme dispuser legislação específica para cada poder ou órgão. Artigo 20. O ato de posse será transcrito em livro especial, assinado pela autoridade e pelo servidor empossado. Em casos especiais, a critério da autoridade competente, a posse poderá ser tomada por procuração específica. Não pode comparecer no dia da tua posse, manda alguém no teu lugar, munido de procuração específica e de todos os teus requisitos e das declarações, tá? A autoridade que der posse verificará, sob pena de responsabilidade, se foram observados os requisitos legais para a investidura no cargo ou função. 22. A posse ocorrerá num prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento. Sabemos, o provimento portanto, aí é a nomeação. A partir do momento que essa nomeação for publicada, 30 dias, publicado no Diário Oficial, portanto, 30 dias para tomar posse. O prazo para posse poderá, veja bem que não é um deve, é a critério da administração, ser prorrogado por mais 15 dias, em existindo necessidade comprovada para o preenchimento dos requisitos para posse, conforme juízo da administração. O prazo do servidor em férias, licença ou afastado por qualquer outro motivo legal será contado do término do impedimento. Veja bem, um servidor que faz concurso para outro cargo ou para outro órgão, se no ato da nomeação dele, ele no cargo ou órgão de origem, ele estiver de férias, de licença ou afastado, o prazo da posse começa a contar do término desse afastamento. Parágrafo 3º. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, a nomeação será tornada sem efeito e o servidor vai perder a vaga. Ok? E o nomeado perde a vaga. No ato de posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e a declaração se ele tem ou não outro cargo, emprego ou função, como eu já te falei há pouco, e se tiver, é preciso que ele comprove compatibilidade de horários. É a regra do artigo 162. Os cargos que ele vai poder acumular, e nesse caso aí, é preciso que ele comprove se existir necessariamente a possibilidade de acumulação, é preciso que ele comprove compatibilidade de horários, tá? Então,
no ato da posse, ele vai ter que apresentar declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio, tudo que está no teu nome, tu tem que declarar. Se tu declara imposto de renda, uma cópia dessa declaração vale, mas se não, você declara próprio punho. E se não tiver nada, vai declarar a si mesmo. Nada declaro, porque nada tenho. E além disso, a declaração, se você acumula ou não outro cargo, outro emprego ou outra função pública. Tá? Portanto, aí, a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários. Nesse caso aí. Aí você tem o artigo 37 da nossa Constituição, que é o que vale hoje, porque você tem que a lei fala de 2 cargos de médico. Hoje você já tem uma regrazinha que fala de profissionais de saúde. Então, todos os cargos e empregos privativos da área de saúde, tá? Artigo 22A. Ao interessado é permitida a renúncia da posse no prazo legal, sendo-lhe garantida a última colocação dentre os classificados correspondentes, no caso, no concurso público. Veja bem, vamos dizer que você está em primeiro lugar de um concurso que tem 10 classificados. Só que você fez um concurso para nível superior, mas você ainda está na faculdade. Quando você foi nomeado, você ainda não concluiu. Se no dia da tua posse tu não tiver concluído o teu curso de nível superior, tu não vai poder tomar posse nesse cargo. Mas tem uma solução, é uma e não é a. Você vai poder pedir o que se chama de reclassificação. Você está em primeiro, você pede reclassificação, todo mundo sobe um, você sai do primeiro lugar, o segundo passa a ser primeiro, o terceiro passa a ser segundo, abre a 10ª classificação e você entra na 10ª. Então, último entre os classificados. Isso é você que tem que pedir. Ela não pode fazer isso de ofício, te reclassificar, tá? E aí vamos falar de exercício. Depois que tomar posse, o servidor vai ter um prazo para começar a desempenhar as suas atribuições. Exercício é o efetivo desempenho. Então aqui nós concluímos o nosso procedimento, onde nós temos nomeação, provimento, posse, investidura e o exercício agora é ato de desempenho das atribuições e responsabilidades do cargo. Compete ao titular do órgão para onde for nomeado o servidor dar-lhe exercício. Artigo 25. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 15 dias contados da data da posse, no caso de nomeação, da data da publicação oficial do ato, nos demais casos. Os prazos poderão ser prorrogados por mais 15 dias. Então, nesse caso, a critério do interessado, e é um pode, não é um deve. Portanto, aí, será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo. Então, para a gente concluir, primeiramente mentalmente, depois nós vamos visualizar que você tem da nomeação para posse 30 dias. Pode ser prorrogado? Pode, mais 15. Não tomou posse, nomeação tornada sem efeito. Da posse para o exercício,
15 dias até. Pode ser prorrogado? Pode, mais 15. Não entrou em exercício, será exonerado. Portanto, aí. Então, agora, necessariamente você tem nomeação é provimento, posse é investidura, exercício é desempenho. 30 dias, pode ser mais 15 prorrogação, isso é o prazo, né, entre a nomeação e a posse, 15 mais 15 para o exercício. Não tomou posse, nomeação sem efeito. Não entrou em exercício, exoneração. Tá? Ok? Bom, então isso aqui foi um aperitivo da nossa legislação, mas para a gente completar essa degustação, vamos ver como é que isso pode cair na tua prova. Dessa parte aí que nós batemos esse papo. Vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questões. Você tem questão de número 1. A respeito da posse, prevê o regime jurídico, a Lei 5810, que a posse ocorrerá num prazo de 10 dias. Já está errado. 30. Contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado. Errado. O servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio até 30 dias após a sua posse. Errado. É no dia da posse. A quitação com as obrigações eleitorais e militares é um dos requisitos para a posse em cargo público. Certinho. Se a posse não se concretizar dentro do prazo, o ato de provimento, que é a nomeação, ficará suspenso até no mínimo 5 anos. Claro que não. A nomeação será tornada sem efeito. Errado. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, não tendo interessado direito à renúncia da posse. Tem sim. Ele sai da colocação dele e vai para o último dentre os classificados. Número 1 é a letra C de casa. Questão de número 2. De acordo com a lei estadual, a posse em cargo público contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial do Estado ocorrerá no prazo máximo de 10 dias? Não. Prorrogável por mais 10 dias, a requerimento do interessado. Errado a letra A. 20 dias? Não. Prorrogável por mais 10 dias, a requerimento do interessado. Letra C. 30 dias? Sim. Prorrogável por mais 30? Não. É mais 15, a requerimento do interessado. Letra D. 30 dias? Certo. Prorrogável por mais 15? Certo. A requerimento do interessado. Então, letra D está correta. 20 dias? Não. Prorrogável por mais 20, a requerimento do interessado. Questão de número 2 é a letra D de dado. Questão de número 3. Quanto à investidura em cargo público, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta. A investidura em cargo público ocorre com a respectiva posse. Verdadeiro. A posse deve obrigatoriamente ocorrer num prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Falso, porque admite prorrogação. Então, esse obrigatoriamente dá o erro do item. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento e licença por motivo de doença em pessoa da família, o prazo para posse será de 60 dias. Falso. Vai contar a partir do término
da licença dele. A posse pode dar-se mediante procuração específica verdadeiro. 1 e 4 verdadeiros. Então, verdadeiro 1, errado o item de número 2, errado 3. Vamos de novo. O obrigatoriamente dá o erro aqui. E esse prazo do item 3 dá o erro. E verdadeiro o item de número 4, questão de número 3. Portanto, aí a correta está na letra D de dado. Ok? Vamos lá. Questão de número 5. Ou melhor, questão de número 4. Questão 3 anterior. Questão de número 4 diz: a Lei Estadual 58.10/94 e suas alterações, que disciplinam o regime jurídico dos servidores civis do Estado do Pará, das autarquias e das fundações estaduais, ao dispor sobre o provimento de cargos públicos, estabelece a possibilidade de provimentos de cargo em comissão independente de prévio concurso público. Até aí tudo bem. Comissionado não precisa passar por concurso público. Reservado percentual de 20% de funções desta natureza para integrantes da carreira. Isso não existe na lei. Então, percentual de cargos comissionados que deve ser ocupado por servidor concursado, não tem na lei. Está errado a letra A. Requisitos básicos para investidura, entre os quais a nacionalidade brasileira, ok. O gozo dos direitos políticos, ok. Aptidão física e mental, ok. Atestada por perícia médica oficial. Idade mínima de 69 anos, não. Isso aqui, como eu disse, não é um requisito da posse. Isso é a idade para se inscrever em concurso público. Lá do artigo 14. Está errado a letra B. A obrigatoriedade de reserva de 20% das vagas oferecidas em concurso para portadores de deficiência, verificada a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. Isso aqui está errado. Não é de, é um até. É até 20% e não é de 20%. É errado a letra C. As formas de provimento: promoção, reversão, readaptação e reintegração. Correto? Verdadeiro. A obrigatoriedade de prévio concurso público de provas e títulos para provimento de cargos efetivos de nível superior. Não existe essa obrigatoriedade. É provas ou provas e títulos. Não é porque o cargo é de nível superior que tem que ser de provas e títulos. A lei não determina isso. Então, questão de número 4 é a letra D de dado. Bom, e a questão de número 5 fala o seguinte: quanto ao Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, acerca do concurso público, podemos afirmar, exceto: habilitação prévia em concurso público é condição necessária para provimento de cargo público efetivo? Ok. O efetivo, obrigatoriedade de aprovação em concurso público. O concurso público não se constitui numa forma de provimento, certo? Concurso público não é provimento, certinho. O prazo inicial de validade do concurso público não pode ser fixado acima de 2 anos, ok. Até 2 anos,
admitido uma prorrogação, mas o inicial não pode ser mais do que 2 anos. Letra D, a prorrogação do prazo de validade do concurso somente se opera por uma única vez, ok. Uma única prorrogação e por igual período. E com certeza, o exceto a incorreta é a letra E. Concurso poderá ser somente de títulos negativo ou somente de provas ou provas e títulos. Ok? Bom, com isso, nós terminamos aqui o nosso bate-papo que te incentive a começar a estudar para esses concursos públicos que o Estado do Pará vai te ofertar.